Olá, seja bem-vindo. Estamos de regresso aqui à Voz da Esperança. Muito obrigado por se juntar a nós aqui na nossa casa, a Novo Tempo, onde quer que esteja connosco nesta hora. Eu sei que pode estar no seu carro, pode estar em casa, pode estar num telemóvel, numa televisão, num ecrã, online ou offline. Não faltam meios e instrumentos para estar connosco. A Voz da Esperança está em muitas plataformas. Mas mais importante que tudo é que, neste momento, conseguimos cruzar os nossos caminhos para passar aqui uns minutos connosco. Aqui, já sabe, vamos falar de esperança, vamos estudar a esperança e até vamos cantar sobre a esperança. Junte-se a nós, está a começar a Voz da Esperança. Todos nós, em algum momento, já sentimos e experimentámos o que é ter dúvidas. As dúvidas podem ser sobre as coisas mais corriqueiras da vida, mas também podem ser dúvidas mais profundas e existenciais. Dúvidas sobre Deus e a nossa fé, dúvidas sobre o mundo, dúvidas sobre nós próprios. Dúvidas que às vezes nos deixam a pensar. Será que há mesmo sentido para tudo isto, para a vida? Será que Deus se importa comigo? E se for apenas isto, este vazio que eu sinto neste momento? E há momentos, sejamos honestos, em que, por causa de muitas destas dúvidas e anseios, o desespero acaba por se instalar. Muitas das nossas experiências na vida também nos conduzem à dor, à perda, à solidão. E, por vezes, sentimos naquela espiral de quem vai afundando ao ponto de nos sentirmos sós, de que ninguém nos ouve, de que ninguém está ali.
Mas neste programa, hoje, eu gostava de refletir consigo sobre uma questão, um facto muito importante. E se eu lhe dissesse que para estas dúvidas há uma resposta e que essa resposta é e está numa pessoa. Essa pessoa chama-se Jesus. Jesus não veio ao mundo apenas para nos dar respostas. Como um sábio, um filósofo, um pensador, Jesus veio para ser a resposta. Nós vivemos num mundo em que as perguntas são muitas. Ainda há pouco aqui debrucei-me sobre algumas delas. Onde há dor, há perguntas. Há dúvidas e questionamentos. Onde há injustiça, há perguntas. Onde há silêncio, há angústia. E por vezes, eu sei, que por vezes achamos, ou temos a percepção, de que precisaríamos de mais provas, de mais sinais, de mais argumentos. A nossa fé às vezes está muito dependente também dessa dimensão. Mas o que nós precisamos, eu hoje gostava de lhe propor talvez algo um pouco diferente. O que nós precisamos é de presença, é de esperança, é de uma verdade viva. E é exatamente isso que Deus nos deu em Jesus. Deus podia ter falado do céu, através de trovões ou outros instrumentos extraordinários, com leis, ou simplesmente à distância, fosse qual fosse a forma. Mas Deus escolheu fazer isso de outra forma. Deus fez-se homem. Deus desceu à terra. Entrou na nossa dor e na nossa experiência, na nossa dimensão. O Evangelho de João, dos mais extraordinários livros da Bíblia, ele começa assim. Talvez já tenham ouvido estas palavras. Logo nas primeiras palavras do Evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo fez-se carne, diz depois o versículo 14. O Verbo fez-se carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Sim, o Deus eterno tornou-se próximo. O Criador entrou na criação. E Ele não veio para os fortes, não veio para os que estão sempre certos, não veio para os que têm tudo resolvido. Jesus, o Verbo, o Deus feito palavra, veio para os quebrantados, veio para os doentes, para os cansados, para os que têm dúvidas, para os que lutam. Jesus veio para si. Jesus andou entre nós. Essa foi a realidade da sua experiência. Jesus chorou porque muitos choram. E Ele também se cruzou com os que choram. Jesus tocou nos intocáveis, os que ninguém queria tocar. Jesus abraçou os rejeitados. E quando via uma multidão cansada, Jesus não se limitava a pregar. E num desses momentos, Jesus declarou: vinde a mim. Já ouviu essas palavras? Registadas no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 11. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Para estes ele falou: eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, dizia Jesus, porque eu sou manso e humilde de coração e encontrareis em mim descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Se há dúvida no teu coração, esta promessa de Jesus o que é que nos diz? Que Ele é o descanso, é a fonte do verdadeiro descanso. Se na tua alma há desespero e angústia, Jesus é o abrigo, o refúgio, o aconchego. Jesus não prometeu que tudo seria fácil, mas prometeu que nunca estaríamos sozinhos. E as promessas de Deus são coisas em que podemos confiar. São palavras que têm um alcance incrível, mas que também têm sido experimentadas na vida de muitas pessoas. Eu queria agora partilhar consigo e ler, vou aqui buscar a minha Bíblia, e partilhar consigo uma promessa extraordinária que vale a pena considerar de uma maneira
particular. E vou aqui, na minha Bíblia, às palavras do apóstolo quando escreveu aos Hebreus, capítulo 4, e acompanhe-me aqui nos versículos 14 e 15, nos quais o apóstolo fala realmente de Jesus e vai usar uma metáfora, se podemos dizer, ou um ensino que nos ajuda a compreender melhor a natureza desta obra de Jesus, aquele que veio. O texto diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, temos um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Por isso, cheguemo-nos com confiança ao trono da graça, ou à presença de Deus, para que possamos alcançar misericórdia. Veja que esta promessa que a palavra de Deus nos faz diz-nos que nós podemos chegar-nos a Deus. Ele está disponível. Significa, portanto, que nós podemos chegar à presença de Deus e sabemos que aí podemos alcançar misericórdia. Podemos chegar-nos sem medo. Há pouco falava sobre as nossas dúvidas e angústias, sobre o nosso cansaço. Eu quero dizer-lhe que o facto de Jesus, como lemos aqui, nos ser dito que Ele compadece-se de nós porque experimentou tudo como nós, significa que nós podemos chegar a Jesus com as nossas dúvidas, com o nosso cansaço, com a nossa confusão. E Jesus nunca nos rejeita. Por isso esse vinde a mim que nós ouvimos há pouco, ele continua válido. Jesus acolhe-nos porque nunca nos olha como quem está numa situação demasiado fraca, demasiado confusa, demasiado má. É por isso que Jesus faz tanto a diferença na nossa vida, porque quando nós achamos que aqui nesta terra ninguém entende a nossa dor, nós podemos olhar para Jesus. Olhamos, por exemplo, para a sua cruz, onde a dor está completamente ali, disponível. A dor, sim, porque ali o Filho de Deus sofreu a maior de todas as dores. Jesus foi crucificado, foi rejeitado, foi sujeito aos maiores sofrimentos e Ele não fez isso por si mesmo, como se tivesse alguma vantagem nisso. Jesus fez isso por nós. É como diz o profeta lá em Isaías 53. Deixe-me partilhar consigo essas palavras. Os versículos 4 e 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que estava sobre nós recaiu sobre Ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Meu querido amigo, quando a dúvida bater à sua porta, olhe para Jesus. Quando o desespero se levantar e parece que corre atrás de si para o agarrar como uma sombra, corra para Jesus. Porque Jesus não é uma teoria. É essa a essência do cristianismo que torna esta religião uma experiência pessoal. Porque Jesus não é uma teoria, a nossa fé nele não é uma teoria, não é uma abstração filosófica, é uma pessoa viva. E uma pessoa viva é uma pessoa que está presente, que se faz presente. É uma pessoa real. E é por isso que quantos e quantos crentes, baseado nesta relação pessoal e direta com Jesus, eles têm esta experiência. A experiência da qual falava Isaías. Mais uma vez o profeta. Olha, só 2 capítulos à frente do que há pouco partilhava. Agora estou em Isaías 55, aqui na Palavra de Deus. E o que leio é o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. O que significa que Deus pode ser achado. Deus está perto. E Jesus, uma vez que é Deus feito o Verbo, a carne, aquele que veio e habitou entre nós, Jesus é a resposta. A nossa dúvida, a nossa angústia, a nossa sede por sentido conseguem
encontrar respostas nele. Jesus está à porta porque está perto. Jesus espera. E se quiser deixar entrar Jesus na sua vida e permitir que ele seja parte dessa solução e dessa resposta, a promessa é clara. Nunca mais estará sozinho. Pode entregar a Jesus a sua dor, pode entregar-lhe o seu vazio, pode entregar-lhe a sua vida por completo. E eu posso dar-lhe o meu testemunho de que vai perceber que o silêncio vai começar a tornar-se voz e presença. A dúvida vai começar a transformar-se em fé. E o desespero vai dar lugar à esperança. Este pode ser o momento. Se estiver claro para si que Deus está a chamá-lo e que Jesus é a resposta, eu desafio a aproveitar esse momento. O momento em que Deus nos permite ter uma percepção clara do que significa Ele ser verbo, Ele ser palavra. É como o pensamento de Deus tão distante, tornado em algo visível que eu posso entender e compreender. E este pode ser o momento em que Deus se torna visível, perceptível para si. Jesus é a resposta às nossas angústias, às nossas dúvidas, e eu desafio a aproveitar este momento, ao escutarmos precisamente ao som desta melodia e destas palavras que nos desafiam a ter consciência do momento e de que Jesus é a resposta para este momento. Eu desafio a escutar, a meditar e a aprofundar estas coisas no seu coração. Este momento vai passar como as notas que se perdem no ar. Vamos cantar a canção do louvor antes que o tempo se vá. Este momento vai terminar como uma nuvem que passa no ar. Vou dar então minha vida ao Senhor antes que o tempo se vá. Este momento é de entrega. Venha a presença de Deus. Ele quer dar nova vida. Sinta seu amor. Este momento vai acabar, mas Deus é eterno e sabe amar. Vamos sorrir, espalhar seu amor antes que o tempo se vá. Este momento é
que momento maravilhoso. Desejo que tenha desfrutado tanto como eu, aqui deste lado. E deixe-se ficar só mais uns instantes, porque tenho uma oferta muito especial para si e uma palavra final. Aqui nas minhas mãos tenho este pequeno manual, Histórias de Esperança, e queria falar-lhe um pouquinho sobre ele. Na verdade, é uma oferta também muito importante que hoje queria fazer-lhe. Ele chama-se Histórias de Esperança. Tem aqui um pequeno subtítulo que eu próprio escrevi há uns anos atrás, quando participei na elaboração deste pequeno manual. Histórias da vida de Jesus que podem transformar a sua. Como vê, é um pouco o mote que aqui hoje temos falado precisamente. A vida de Jesus não é apenas a de um homem que viveu lá no passado e que tem uma história interessante ou marcante, mas essas histórias têm um potencial enorme de transformação. Talvez a maior evidência que temos disso é que vidas incontáveis têm passado essa experiência de transformação. Eu gostava muito de lhe oferecer este manual, já percebeu que ele é muito especial para mim também. Nós aqui temos 15 histórias que Jesus viveu, grandes momentos da sua vida. Essas 15 histórias são o ponto de partida para compreender como é que Jesus e a sua palavra têm este efeito de transformação na nossa vida. Aqui, através destas histórias, nós vamos reconhecer Jesus como o Criador, como aquele que tem autoridade sobre todas as coisas. Vamos perceber como é que podemos, através da oração e da comunhão com Deus, manter uma relação com Ele. Aqui vamos perceber como Jesus também nos chama para vivermos em comunidade. Enfim, são histórias da vida de Jesus que são como que portas abertas para grandes temas e talvez o apogeu o clímax destas várias histórias sejam as maravilhosas promessas de Jesus de que Ele voltaria e, portanto, não ficaríamos aqui para sempre só a falar dele no passado. Bom, se quiser receber uma oferta da Novo Tempo, o manual Histórias de Esperança, era essa a oportunidade que eu hoje lhe queria dar. Contacte-nos, basta enviar uma mensagenzinha, o número é o 933 9392 91 e diga o nome, Histórias de Esperança, partilhe connosco que gostava de receber este manual e teremos muito gosto em enviá-lo para si. Já sabe, 933 também vai estar a aparecer aqui em rodapé, mas para quem está a ouvir-me, talvez nesta hora, na rádio ou num podcast, quem sabe, 933 9392 91, anote e faça o seu pedido. Se quiser oferecer a alguém aí em casa, também é uma oportunidade. Nós estamos a oferecer este manual. Ao chegarmos ao final do nosso programa, a minha última palavra é para o lembrar de que em Jesus nós encontramos não apenas um exemplo maravilhoso de como é possível viver uma vida extraordinária e, portanto, em Jesus nós vamos buscar inspiração para a nossa vida, para as nossas decisões. É um pouco como dizia a canção, e a partir do exemplo de Jesus nós podemos amar como Jesus amou, andar como Jesus andou. Enfim, lidarmos nesta vida com os desafios como Jesus lidou. Mas mais do que isso, uma vez que Jesus aqui viveu, mas o Evangelho conta que Jesus partiu e que agora está vivo, que intercede, que está presente como o Deus eterno, mas para sempre conectado connosco, identificado connosco como nosso irmão de sangue, então nós também sabemos que Jesus não é apenas uma história que está lá atrás, é uma presença real e transformadora presente hoje ainda na nossa vida. É por isso que, mais uma vez, lhe deixo a segurança de que Jesus é a voz da esperança. E se na sua vida faltam razões para ter esperança, se as dores, as angústias, os medos que hoje aqui mesmo falamos são ainda uma constante ou uma presença na sua vida, fica o desafio. Deixe Jesus ser essa voz, esse eco que aconchega, que recebe, que transforma. Que Jesus o abençoe e o nosso encontro fica marcado para a próxima semana, se Deus quiser. Até lá, fique bem, que Deus o abençoe.